Estamos de volta. E olha, gente, seu carro merece um tratamento especial. O Lava Jato do Zé, com profissionais especializados, darão mesmo ao seu carro um tratamento que ele merece. Lavagem completa, lipoaspiração, aspiração, polimento cristalizado, lavagem interna e, para você esperar, uma sala climatizada com minibar. Mas não é só isso não. Lava Jato do Zé também oferece serviços de lavagem de tapetes, sofás e cadeiras. Lava Jato do Zé, direção Senhor Marcelino, o Popular Zé, Avenida Perimetral, no Conjunto Castelo Branco, Parque 10. Telefone 994494786, bem atrás do lanche Filho da Fruta. No próximo bloco, vamos continuar conversando com a doutora Perla Azize Assayag, cirurgiã dentista. É só conferir. Doutora, a gente também sabe que os cânceres de boca, existe muita incidência das doenças sexualmente transmissíveis. E como é que é a posição do serviço de odontologia quando é visualizado um caso desse? Um caso que não seja um caso de odontológico, que é o HPV. Porém tem uma lesão lá na boca pelo sexo oral, pelo sexo desprotegido. A lesão ela vai ser tratada, por exemplo, uma lesão maligna na cavidade oral, ela é tratada. Então a gente tem que ver qual é o estágio dessa lesão. Por exemplo, a que a gente fala, o HPV é uma das causas também. E como fumo, como a bebida, o sol, o tabaco, o mascar, o sexo sem proteção, que é HPV. Essa lesão que foi diagnosticada, ela vai ser tratada da mesma forma. Tem que ver o estágio. Vai fazer uma cirurgia mais invasiva, porque assim, o que acontece? Os pacientes, quando chegam na fundação, na sua grande maioria, eles já vêm com um estágio muito avançado. E a cirurgia de câncer de boca, dependendo do estágio, ela é mutiladora. Então já tem casos que o paciente diz, não quero que me opere, deixa eu viver minha vida desse jeito e vamos lá. Até chegar a hora. Porque, então às vezes, eu já atendi paciente que não tem a mandíbula, não tem esse osso da mandíbula, não tem. Então daí, como todo câncer, a importância do diagnóstico precoce. Em relação ao HPV, o que a gente orienta? Sexo com proteção. A importância da vacinação, tanto para os meninos quanto as meninas, de 9 a 12 anos, porque isso lá na frente, isso vai fazer a diferença. Pois é, gente, mas a gente vê aí ainda campanhas que já começaram nessa vacina do HPV e pararam. Infelizmente, isso é muito ruim, porque lá na frente, esses jovens, essas crianças vão ser adultos e vão ter a sua vida sexual, que é de praxe, é coisa de Deus. E se você não fez uma proteção, aí a coisa complica, né, doutor? E lembro vocês que a doutora Perla Azize Assayag, cirurgiã dentista, tem a sua linha direta através do 99987-0700. Doutor, então, é comum esses casos de chegar com câncer já diagnosticado, não sendo odontológico, dentro do seu setor? Sim, nós tratamos todo o paciente da Fundação SECOM. Todo paciente que está em tratamento de CA de mama, que ela apresenta qualquer alteração na cavidade oral, ela está com uma dor, fraturou um dente, quebrou uma restauração, ela manifesta para o seu médico, doutor, porque eles fazem os atendimentos e ela manifesta, doutor, eu estou com dor no meu dente. Vou lhe encaminhar para o cirurgião dentista aqui. Ela agenda lá, nós somos em 5 profissionais e ela é atendida e a gente vai ver a necessidade do tratamento dela. Nós temos hoje apoio, como eu já tinha falado, das universidades, então que eles recebem nossos pacientes no caso de prótese, no caso de tratamento endodôntico. Então, está aí a importância dessa parceria, né? Eu acho que a família do cirurgião dentista, independente de ele já estar formado ou não, o interesse desses alunos na área da oncologia. Nós temos vários estagiários, né?
estagiários de diversas faculdades, que demonstram interesse na área da oncologia, na área da odontologia hospitalar. E esse paciente, independente de ser um paciente oncológico de câncer de boca, mas ele é de próstata, ele é de pulmão, ele é de estômago, todos esses pacientes têm acesso ao setor odontológico. Porque nós temos que dar qualidade de vida. Porque, agora eu vou falar, uma dor de dente, uma pulpite, né? Então a gente tem que resolver a situação. Até para isso não comprometer mais do que já está esse paciente comprometido emocionalmente, psicologicamente, com um tratamento que muitas vezes é um tratamento pesado, que não envolve só o paciente, envolve todo o familiar. Tá vendo, gente? Então a importância de vocês procurar precocemente um dentista. Faça um acompanhamento. Sabemos que é um pouquinho caro esse tratamento, mas se você tirar uma vez no ano, pelo menos para fazer uma revisão na sua arcada dentária, saber como está a sua situação bucal, é válido, muito válido. Lembrando que o cirurgião dentista, ele estudou e ele é o maior conhecedor da cavidade oral. Ele sabe o que é normal, o que não é normal. Ele sabe o que é uma mancha, ele sabe o que é, entendeu? Ele conhece as estruturas da cavidade oral como qualquer outro profissional. Doutor, então as sequelas da radioterapia dentro da odontologia? A sequela na radioterapia, na região de cabeça-pescoço, para nós, cirurgião dentistas, são as mais preocupantes, né? A quimioterapia, ela traz, tem aquelas, as sequelas físicas, né, que são dependendo do... Você está falando de radioterapia ou química? Estou dizendo, a quimioterapia, ela traz as suas sequelas, como a gente sabe, que a queda do cabelo, né, a imunidade baixa. A quimioterapia, quando ele faz a quimioterapia, também a boca, ela é o primeiro órgão que manifesta, né, essas alterações à cavidade oral. Então, surgem as famosas mucosites, quando ele está fazendo quimioterapia e radioterapia. O que é mucosite? Mucosite, você imagina uma afta que já é dolorido para o paciente. Imagina 100 aftas na boca de um paciente. Né? Então, isso é uma manifestação que cada caso, é um caso, depende da incidência, depende do tipo da medicação que ele está fazendo uso, depende, enfim. Às vezes a imunidade do paciente, a resistência desse paciente, tem pacientes que apresentam muito mais, outros apresentam muito menos. Isso não é uma conta, não é uma tabuada perfeita. Então, existem os tratamentos, né? Que nós temos hoje o tratamento para mucosite, que é uma inflamação na mucosa, né? Oriundo do tratamento de radioterapia, que são a laser terapia. Laser terapia é uma luz, todo mundo conhece, é uma luz que pode ser usada a luz vermelha e a infravermelha. E isso acelera o processo de cicatrização daquele epitélio. Por exemplo, tem aquela ferida aberta que dói ao ar, ao líquido, ao frio, ao quente. Então, aquela luz, dia sim, dia não, aquela luz ela tem uma função analgésica, ela tem uma função cicatrizadora, ela estimula a cicatrização. Tá? E por que o dentista usa muito azul, o laser azul? É o LED. O LED é aquela luz que é para ela enrijecer e endurecer as resinas. Resinas e ionômero de vidro. Aquela luz que é o LED. Hoje usado o LED, antigamente usava o LED, o laser, até para fazer clareamento. Hoje os gels de clareamento, eles são muito avançados que às vezes nem precisa da luz. A luz talvez seja até para ativar mais o gel. Doutor, e as sequelas da quimioterapia são as mesmas da radioterapia? Existem assim, são pacientes assim, é o enjoo, a imunidade baixa, a queda do cabelo, mucosite, candidíase, porque a imunidade baixa com a quimioterapia, né? Porque vai para todo um sistema, né, circulatório todo. A radioterapia, uma das sequelas que é interessante falar é que quando ele faz esse tratamento na região da boca, né, onde nós temos a radiação pega a parte da maxila, onde tem os dentes aqui, e a mandíbula, que tem os dentes também aqui, os inferiores e superiores. Daí a importância de a gente cuidar desses dentes, orientar esse paciente, primeiro, para se hidratar bastante, porque a saliva, ela tem seus nutrientes, né,
que ela protege a cavidade oral, porque você está durante o dia, você está falando, você está tomando água, então aquilo ali está sempre hidratando. A grande maioria, quando você faz esses tratamentos, dependendo da radiação, que nós temos aquelas glândulas que liberam o fluxo salivar, essa salivação diminui bastante, a boca fica muito seca. Uma das causas também da mucosite, a gente chama isso de xerostomia, que é a diminuição do fluxo da saliva, né? O corpo humano é muito sabido, eu sempre digo. Você imagina assim à noite, quando a gente dorme, a salivação diminui, porque senão a gente... né? Olha como ele é inteligente. Deus é muito perfeito quando nos criou. Então, quando ele faz essa radioterapia na região de cabeça-pescoço, esse osso foi irradiado. E a gente não tem uma medida de qual foi a dosagem de radiação, que já é uma coisa mais da radioterapia, são os índios, doutor Leandro que o diga, Baldino, doutora Adriana Aranha também, da radioterapia. Esse osso, né, essa mandíbula, essa maxila, onde o dente está inserido, a gente vai fazer o possível para manter esse dente. Então a gente orienta, cuidar, escovar, fazer os fluas, se hidratar. A gente tem paciente que às vezes está com muita secura, com dor, a gente dica, olha, tome um chá. Quando está, ai doutora, minha boca está tudo queimado, tome um chá de camomila, faça o chá de camomila, deixe na geladeira, acalma a mucosa, dá uma aliviada na mucosa, o famoso chá de camomila. Então a gente tem que evitar de fazer extração nessa região, porque a gente pode correr o risco de ali acontecer uma osteoradionecrose, que é uma necrose daquele osso, porque aquele osso não vai ter mais aquela vascularização sanguínea, que quando a gente faz uma extração, vem aquele sangue, forma coágulo para fechar aquele alvéolo, fazer a cicatrização. Então, quando você faz essa radioterapia nessa região, esse osso foi irradiado, essa área fica mais comprometida. Bom, gente, vamos que vamos. Isto é Manaus, trazendo para vocês profissionais desse quilate. E nos enche de alegria. Por quê? Porque a gente está passando coisas que eu tenho certeza que vocês gostariam de estar aqui presente para saber, falar, perguntar, enfim, questionar. Mas a nossa tecnologia ainda não nos permitiu fazer essa interação. Mas a gente chega lá, vamos chegar sim. Chegamos mais longe e por que não vamos chegar nessa? Mas só nos resta, doutora, dizer nosso muitíssimo obrigado pela gentileza de emprestar o seu tempo para que pudesse nos municiar de tão boas informações e com uma didática muito simples, que é essa de falar, é a coloquial, não é aquela coisa muito técnica, porque nós não vivemos no mundo da medicina, e o mundo da medicina é um mundinho assim, ó, que não é todo mundo que entra e vai conseguir se familiarizar. Eu fiquei besta hoje que fui num cardiologista, ele pegou um monte de exame, só foi fazendo, olha, você tem isso. Mas doutor, o senhor nem mal olhou o exame. Isso aqui eu faço, meu filho, 20, 30 vezes por dia. Então eu já sei onde é que está o problema. E assim é. E nós, devagarzinho, mas o Isto Manaus vai levando para vocês essas informações. Linha direta com a doutora Perla Aziz Assayag, cirurgiã dentista, 99987-0700. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, passar um pouquinho do nosso trabalho, meu e dos meus colegas, a gente procura fazer o melhor, né? A gente sempre fala que nós estamos ali porque nós queremos, é o que nós gostamos de fazer, foi o que nós optamos de vida. O paciente ele não está lá porque ele quer, ele está lá porque a vida o levou, mudou talvez o caminho. E o meu telefone, eu sempre a gente fez algumas visitas na época, a gente costuma, pelo Conselho Regional de Odontologia, que eu faço parte, a gente foi em alguns municípios que a gente fez assim, a gente fez umas palestras na época com apoio da LAC, hoje a gente faz pelo Conselho Regional de Odontologia nos municípios. Eu sempre deixo meu telefone para os colegas que estão lá mais distantes. Sabemos que a nossa região ela é atípica, então fica meio complicado o paciente vir lá de Benjamin Constant. Então eles mandam, doutor, eu vi, colega, eu vi uma lesão, o que você acha? Manda foto, diz assim, olha, trate assim. Se você puder fazer uma biópsia,
faça para a gente ver qual é o resultado, para a gente poder tomar as providências desse tratamento o mais rápido possível. Mas agradeço. Eu que agradeço, demais. Estamos à disposição. Eu sempre brinco que eu não quero ver ninguém por lá, mas se quiser passar para a gente trocar uma ideia, né? Ótimo. Conversar um pouco, vai sim. ser um prazer. Nos encontramos então no próximo sábado, às 7h30 da manhã, sempre com um assunto tão palpitante quanto foi esse, e ainda com a agradabilíssima presença da doutora Perla, que é uma pessoa extremamente amável e muito boa de conversar, muito boa mesmo, porque as coisas fluem assim, bem facilmente, e a gente sai feliz, porque está levando um compromisso para vocês de mostrar que nós precisamos sim desses profissionais para que nós tenhamos uma vida melhor. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço.